Eu falei que eu gosto de vir sempre abordar as coisas polêmicas. Por que eu tenho essa facilidade? Porque eu acho que a verdade é de Deus, não é de nenhum de nós. Todo mundo tem o direito de discordar daquilo que eu acho, que eu penso. Agora, se é que ele se preocupa não, eu discordar dele, então aí essas pessoas que se preocupam que alguém discorde dele, ele realmente não toca ali, pula. Eu não, porque o que eu entendo é assim, eu vou explicar assim. Se a pessoa entende diferente, fala, irmão, segue em frente. É assim que é a vida. A verdade, Cristo é a verdade e a vida. Ele é a verdade única, na verdade não somos nós. Eu falei que eu vou me trair porque eu vou fazer uma coisa bem simples, bem fácil, nunca vi ninguém falar sobre isso. Tão simples que é, né? Mas um irmão fez seminário, já pregou várias vezes, estudioso, sempre nós estamos conversando. E ele falou, sempre tive uma dificuldade de separar o que é fé e o que é crer. Entendeu? Acho que ninguém nunca viu você abordar isso na igreja, né? O que é fé e o que é crer. Quem crê, eu creio, eu tenho fé, mas qual é a diferença uma coisa da outra? Ou é a mesma coisa? Ele falou, então, vamos abordar sobre crer e ter fé. Grato a Deus pelas bênçãos que o Senhor nos concede e alegrias, Deus, do estudo da Tua Palavra. Seja o Teu Santo Espírito o ensinador de cada um dos Teus filhos. Suas bênçãos e programa, meu Deus, gratos em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por gentileza, um versículo aqui é Lucas, mas nesse Lucas não, que é outro. Lucas capítulo 24, versículo 25. Vou falar tudo rapidinho porque o tempo urge. Lucas 24, 25. E ele lhe disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Por isso que eu vou fazer um óculos para enxergar só para perto, porque esse negócio de bifocal é complicado. Fazer só para perto, fica mais fácil. Aí tem que ajeitar o óculos para fazer assim para cima. Aí ficou certo agora. E ele disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E aquele outro versículo nós já sabemos de cor, que é Hebreus 11:1. A fé é o firmamento das coisas que se crê e a prova das coisas que se esperam. Poder sentar, que levantaram. Já falei até de cor, pode ser mais rápido, né? É o fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas das provas que não se veem, né? Da prova das coisas que não se veem. Então é para pensar, não devemos terceirizar o nosso pensar. Cada um de nós tem que pensar e não terceirizar para ele. A responsabilidade é dele. Então, cada um, gostei de um grande homem de Deus, faleceu em 2013. Tem alguns livros lá na secretaria na casa do pastor, lá na casa pastoral, que estava aqui antes. David Hunt. É um homem que conhece a Bíblia assim, decorado, assim, de muitas, não vou dizer que de 100%, porque ninguém sabe de 100%, mas vários versículos. Às vezes alguém pregava, então eu mudei, eu vou muito bem a falar desse versículo, vou procurar outros versículos aqui. Não é fácil, né, fazer isso. Então ele fala, eu estou aqui para falar o que eu entendo da Bíblia. A responsabilidade de aprender é de vocês. Então, a responsabilidade é de cada um de nós. Aqueles que pregam, que ensinam, são ajudadores. Porque ninguém pode prestar conta em nosso lugar. Nós mesmos que não presta conta. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E Hebreus 4,13 diz,
a quem nós temos que prestar conta. Eu nem vou abrir porque o tempo não dá. Estava lendo um dicionário sobre crer e fé. Não podemos pegar o que o dicionário define uma palavra e trazer ela para a Bíblia. Porque nós vamos ver uma definição no dicionário, até dicionário define, cada dicionário um diferente do outro. Mas uma definição é do dicionário, outra definição é bíblica. O crer é dar como verdadeiro. Aí tudo bem, dá igual com a Bíblia. Acreditar, ter por certo. Agora a fé, a definição de fé é adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeira. Crer religiosa. É uma adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Isso é a fé para nós, né? Aquilo que nós consideramos verdadeiro, nós temos fé. Aliás, é crer, nós cremos. Se eu acho que é verdadeiro, eu creio. Crer pode estar relacionado com o passado, o presente e o futuro. Um exemplo. Eu creio que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Está no passado. Eu creio que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Presente. Eu creio que Cristo pode curar o irmão pelo qual oramos. Eu creio, mas não necessariamente Deus vai curar. Mas nós cremos que Deus pode fazer. Então uma coisa é fé, outra coisa é crer. Futuro. Eu creio que no céu lembraremos dos parentes que ficaram. Nós não temos certeza disso, mas nós cremos. Entendeu? Outros, eu não creio. Quer dizer, é livre. Entendeu? Então aí creio em coisa do futuro. Fé é só com o futuro. Eu não vou ter fé em uma coisa que já passou. Eu vou ter fé, porque a Bíblia diz, nas coisas que não se dão. Eu fui fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então fé é coisa para o futuro. Alguém fala, preciso ver para crer. Então, é porque não viu ainda, né? Estava à frente. Ninguém diz, preciso ver para ter fé. Não, ele vai crer. E nessa crença, pode ter fé ou não. A definição de fé bíblica já foi citado, né? Uma definição, você vê até nas Bíblias, você tem várias Bíblias, você pode estudar para ter um entendimento melhor naquilo que você não está se entendendo. Essa citação foi do nossa Bíblia, revista e corrigida. A atualizada, Scofield fala o seguinte: ora, é igual, mas com outras palavras. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O sentido é o mesmo, né? Com outras palavras. Ver pela fé, eu falo aquele negócio, ver pela fé é ensinamento da nova era. Antigamente se falava muito da nova era. A nova era essa foi começada com a intenção de criar ou de preparar a nova ordem mundial. Hoje se fala na nova ordem mundial. E segundo eles, até 2030 tem que estar tudo pronto. Muitas coisas de vacina aí está incluído da nova era. Bill Gates e muitos outros envolvidos na liderança dessas coisas da nova era. Naquele tempo, nos livros anteriores da nova era, fala sobre o comando do Maitreya e tal, né, que é o falso Cristo. A mulher que começou esse movimento na nova era foi uma mulher. E a sua sucessora foi uma mulher também. E tinha uma secretária que era outra mulher. Helen Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teofísica. Vai falar o que é esse negócio de teofísica, né? Teosofia é forma sincrética de religião, ciência e filosofia. Mistura todas essas três coisas aí, isso é teosofia. Então, a doutrina dessa nova era é baseada nessas três. Crer é igual para todos, crê ou não crê.
Um crê, outro não crê. Não encontramos a expressão pouco crê, mas a fé tem dimensão diferente para cada pessoa. Mateus 17, 20 diz, e Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Isso em Lucas 17 também está falando a mesma coisa. Quem crer nada tem que possa agradar a Deus. Essa crença precisa vir acompanhada da fé. Aí nós temos Hebreus 11, 6, que é da nossa divisa aqui, mas vamos, Hebreus 11, 6. Os discípulos de Cristo criam, mas tinham pouca fé. Mateus 6,30 diz, depois de serem advertidos sobre os cuidados de Deus para com as aves e os lírios do campo, os chamou de homem de pouca fé. Mateus 6,30. Diante do medo da tempestade, acusaram Jesus de não importar com eles. Mestre, não se te dá que pereçamos? Disse-lhe Jesus. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4, 30, 38 e 40. Por isso que eu estou falando rapidinho. Marcos é um versículo que a maioria já conhece também, né? Depois que foram batizados com o Espírito Santo, encheram-se dele e de fé. Encheram-se do Espírito Santo e de fé. Aí já não são mais homens de pouca fé. Os discípulos não tinham o Espírito Santo morando dentro de si como tem hoje os cristãos. Logo depois eles tiveram, né? Depois de Pentecostes, daquele dia de Pentecostes, lá de Mateus, Atos 2, né? Aí o Espírito passou a estar com eles. Eu creio, nem todos creem, outros dizem que não, mas para mim os apóstolos receberam o Espírito Santo dentro de si antes do dia de Pentecostes. João 20, 22. Mas é livre. Quando você vai abrir uma coisa no celular ou computador, você precisa ter antes o quê? Um aplicativo. Se não tiver, não vai abrir nada. Então, quando eles foram para lá, que se reuniram, já tinha o Espírito Santo com eles. Quer dizer, o aplicativo já estava com eles. Aí sim foi para todo mundo. Generalizou, né? Nós começa a igreja, que é o grupo. Mas os apóstolos receberam antes. Mas é livre, como eu falei, né? Ninguém é obrigado a concordar. Está lá em João 20, 22. Outro também que eu vou só citar. Atos 3, de 1 a 10. Eu vou só falar sobre... Não vou ler, são 10 versículos. Pedro e João chegando no templo, entrando pela porta chamada Formosa, um coxo pediu uma esmola para ele. Eles falaram, olha para nós. Aí ele olhou esperando receber o quê? Dinheiro. Todos queriam dinheiro. Aí ele disse, nós não temos dinheiro, mas o que temos, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E pegando pela mão dele, levantou. Então aí eram os homens cheios do Espírito Santo. Se cheio do Espírito Santo significa cheio de fé, né? Bastante, porque só podia ser cheio do Espírito Santo se tivesse realmente muita fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso que nós falamos sempre? Se agrada a Deus, Deus enche do Espírito Santo. E precisa ter fé para essas coisas acontecerem. O Estevão, que é Atos 7,55, mas ele estando cheio do Espírito Santo, nós vemos que ele é cheio do Espírito Santo, que quando apedrejaram ele já viu o céu aberto e Jesus esperando ele, né? Paulo em Damasco, recebendo a notícia de que seria cheio do Espírito Santo.
Outra coisa é sobre o chamado de Paulo. Alguém fala que Paulo foi chamado para servir a Deus. Eu não vou por essa. Paulo disse que ele nasceu desde o ventre da sua mãe para servir ao Senhor. Só que ele não tinha ensinamento. Para ele, o ensinamento é aquilo que o judaísmo ensinava. Mas ele ia com toda a fé. Matava e morria em defesa daquilo que ele aprendeu. Então, servir a Cristo já era o Paulo dele que ele nasceu. Cristo simplesmente trouxe ele para direcionar. Não, para servir a Deus é por aqui. Mas é livre também. Estou falando que é tudo livre. Barnabé, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Tudo é Atos 11, 24, Atos 3, 19 diz: Paulo, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Anunciamos Jesus Cristo para que as pessoas creiam. A salvação ou cura será, a salvação ou a cura da pessoa, será segundo a fé. A sua fé. Um que fala, não, eu orei. Também não pode ser na base do fanatismo, aqueles ensinamentos que eu falo por aí. Que eu lembro do rapaz que orava pelo pai dele que estava moribundo. Ainda não estava. Estava fazendo tratamento, ele orando. Aí o médico falou: seu pai não tem mais solução, vai morrer. Aí ele falou: não, agora é a hora de Deus cuidar, agora é pai de Deus. Então eu tenho certeza que Deus vai curar. E o homem morreu. Acho que ele ficou até desanimado de falar do Evangelho, porque Deus não. Quer dizer, aí também não é. A cura é a vontade de Deus, não é aquela nossa vontade. Nós oramos, se for a vontade de Deus, ele cura, se não for. Segue em frente, Deus não dá algo contra a vontade ou a fé de ninguém. Se a pessoa não quer, Deus não vai dar, obrigado. Pelo menos na época que vivemos. Nós vivemos no tempo da graça. No tempo da graça e no tempo dos gentios também. Lucas 24, 15, não, deixa eu esquecer. 24, 25, 22, 25. Que fala que Jerusalém será pisada até o final do tempo dos gentios. Lá em Romanos, também 11, 25, fala, acho que é Romanos 11, 25, Lucas 24, alguma coisa. Então, até essa época, porque nós estamos nesse tempo dos gentios, então, por todo esse tempo, Jerusalém será pisada. Bom, como não era esse versículo que eu ia falar, então não vou ler, mas é Lucas alguma coisa. O 11, 25, Romanos 11, 25, eu sei que está certo. Mas contra a vontade de sua fé. Atos 14, 1. Isso aqui que importa, que está programado para falar. Atos 14, 1. E aconteceu, aqui mesmo? 14, 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. O crer uma grande multidão não quer dizer que todos foram salvos. Uma coisa é crer, outra coisa é ter fé. Creu uma grande multidão. Aqui na igreja, quantos já aceitaram Cristo e sumiram? Cidade de Mãe, eu lembro que tinha um bandido chamado Testinha, foi preso na Ilha do Diabo. Aí foi lançado a conferência de Cidade de Mar, convertido e tal. Cada dia da conferência, 200 pessoas iam à frente. Eu não sei se ficou um, mas foi uma multidão. Por quê? O tema era ele, o sofrimento que ele contava, que a polícia enfiava a agulha dentro da unha e tal, sabe? Então as pessoas ficavam sensibilizadas. Que o sofrimento dele é que era
Aí que emocionava as pessoas. Uma multidão foi à frente, mas então muitos creu, tudo bem, mas não quer dizer que foram salvos. Aí desse versículo 8, versículo 8 ao 10 diz, Atos 14, 8, e estava sentado em lista certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando os olhos nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse então, em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés, e soltou para andar, que tinha fé para ser curado. Já voando aqui. A fé deve ser cada dia crescente entre o povo de Deus, até chegar ao período representado pela igreja de Laodiceia. Sempre um versículo já foi falado várias vezes, que é Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo é como a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a fé é uma coisa crescente, né? Que nós chamamos de santificação. A igreja de Laodiceia, algumas igrejas batistas, outras, igreja tal, igreja Laodiceia, igreja batista Laodiceia. De Laodiceia todo mundo quer ser, ninguém quer ser a última. Falei que é Laodiceia, é Filadélfia, né? Laodiceia é a última. Ninguém quer ser Laodiceia, todo mundo quer ser Filadélfia. Que é a igreja dos grandes homens de Deus e tal. São várias, não vou nem falar o nome aqui que vai embora. Apocalipse 3,8 diz, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus a porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca fé, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mateus 5,14, que sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, quem concorda que as 7 igrejas de Apocalipse representam a história da igreja, cada igreja tem um período, né? Éfeso a primeira, Laodiceia, Filadélfia representa a igreja de 1648 a 1900. Alguns colocam data diferente, um pouco mais, um pouco menos. Então, a igreja dessa época é representada por Filadélfia. Por isso que fala, conheça as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta. Que é Apocalipse 3,8. Crer é diferente. Crer direciona a fé. Romanos 10,18 diz que a sorte é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17. Ninguém está isento da influência para o bem ou para o mal. Mesmo que o crer seja diferente, a fé pode ser a mesma. Salvação não está na forma do crer, mas na fé. Batista presbiteriano, o teólogo Augusto Nicodemos tem palestras extraordinárias, muitas coisas muito boas que ele fala. Mas não concordo com tudo que ele fala. A doutrina deles não bate com a doutrina, com a nossa doutrina, o que eu concordo e tal. Essa discordância é o crer, certo? Mas o que ele crê para a salvação é que Cristo morreu para nos salvar. Isso eu creio e ele crê, isso é que vai valer. Agora esses detalhezinhos de mais de doutrina, menos de doutrina, aí é crer, né? Se a fé for verdadeira, haverá salvação, se não ficará só no crer. Isso é Filipenses 2, 15, 16. Não vou ler porque por causa do tempo, e 1 Coríntios 15, 19 diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então o crer pode levar os homens a levar uma vida religiosa e no final está lá alguns virão na igreja por longo tempo, só crendo. Mateus 7, 21 a 23, 2 Pedro 2, 20 a 22. Lá em Mateus 7, já falamos sobre esse versículo várias vezes aqui, né?
Que ele fala, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz maravilha. E Deus vai falar, eu não vos conheço. Vai para levar para onde há fogo e enxofre. Era religioso. Ele pregava, ele fez maravilhas. Mas olha o final dele. Ele cria em Deus. Diferente de ter fé. Aquele que tem fé, ora por missões e contribui com missão. Senão ele é hipócrita. Se ele tem fé nessas coisas, ele vai orar e contribuir. Agora você vai orar e deixa que os outros façam. A Bíblia tem determinado direto e indiretamente que nos últimos dias a fé declinaria ao nível mais baixo. Crê ou não crê, continua o mesmo. Pode aumentar o número daqueles que não crê, né? Mas é sempre crê ou não crê. Lucas 18:8b diz, quando pois vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra? É uma afirmação indireta, que ele fez uma interrogação, né? Lucas 18:8, parte B. Agora, 1 Timóteo 4:1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Afirmação direta. Eu lamento, gente que já pregou aqui, professor de escola dominical, rapaz inteligente, regia o coral, cantava o coral, quarteto. Hoje ele diz, olha que eu cria nessas coisas. O pai dele era pastor. Era o braço direito do pastor. O pastor morreu. Aí um outro assumiu o pastorado. No tempo que era o pastor falando de alguma, advertindo alguma coisa, eu sei, meu pai está falando de fulano. Agora quando o pastor fala, está falando é comigo. Saiu, sumiu. Todo tipo de espírito maligno crer. Eles não podem terem fé. O espírito maligno crê que Deus, eles creem porque sabem perfeitamente que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, soberano e supremo. Eles até adoram a Deus. Com medo, com medo. Está chegando outro dia, já quer nos condenar. Só crer, que diferença faz?